E hoje eu estou aqui com o Dr. Carlos Duarte, doutora Karina de Andrade, especialistas em estimulação artificial, feras no marcapasso sem eletrodo, que vão discutir com a gente esse assunto tão palpitante que é. O que é isso, um marcapasso sem eletrodo, um marcapasso leadless? Como é que isso funciona, Carlos? Maravilha. É um enorme prazer estar aqui nesse videocast da Sobraco, nosso presidente, para falar de um assunto tão palpitante e tão atual. Então, o marca-passo sem eletrodo, na verdade, é sem o cabo eletrodo, né? Então, inicialmente, os marca-passos têm um gerador de pulso que fica à distância. E essa questão, ele vai levar esse impulso até o coração. O marca-passo sem eletrodo, ele dispensa esse cabo eletrodo. O cabo está aqui, né? Então seria Isso. esse cabo que conecta o gerador até ir lá para o coração. A gente está dispensando isso agora? Está dispensando nesse sentido. A ideia, fazendo um comparativo grosseiro, é como a usina hidrelétrica que gera a sua eletricidade lá à distância e traz energia até nossas casas através de uma rede de transmissão. Aqui não. Aqui a unidade geradora será colocada intracardíaca, dentro do coração, dispensando essa transmissão de energia, dispensando a transmissão desse impulso elétrico. Karina, Então essa é a grande novidade. isso aqui funciona mesmo? Tem tudo aqui dentro? Né? Antes o sistema era tão grande. Acho que a gente vai mostrar algumas coisas como funcionavam antes. Como é que esta pilha palito aqui resume tudo que o Carlos falou aí? Como é que isso funciona? Então, porque na verdade ela contém tanto o eletrodo para estímulo quanto o gerador, né? É contido no próprio, apesar da pequena dimensão, né? E realmente já é algo que vem nos últimos anos sendo muito utilizado e com ótimos resultados, particularmente em casos mais específicos, né, da indicação. E o resultado final fica como está naquela radiografia ali. Como é que é, Carlos? Como é que isso funciona aí? Então a gente acessa o coração através de uma veia femoral e dispensa esse dispositivo aqui dentro do coração. Então lembrando que o grande desafio da engenharia é trazer essa redução de volume para uma cápsula que tem 20 milímetros. Essa ideia é nova? Isso começou agora? Não, a ideia, ela já data de 1970. Quer dizer, desde 1970 se falava em dispensar cabo e colocar uma pilha dentro do coração. Então, se você parar e pensar, temos dispositivos da década de 70. Esse aqui? Esse aqui é um dispositivo. Também, deixa eu ver como é. É um dispositivo da década de 70. E para resolver os problemas da época, quais são os problemas? Esse é menor do que esse aqui. Não tenha dúvida. Mas os problemas da época justamente era uma unidade geradora volumosa, que era colocada debaixo da pele, isso causava problemas. O cabo eletrodo, ele tinha uma dificuldade de fazer uma fixação no coração. Então, o que a gente tinha dos problemas da época? Problema de infecção da loja, deslocamento de cabo eletrodo, aí veio a ideia. Nós precisamos de algo pequeno que não cause esses problemas e que seja fixado lá no coração. Então, data de 1970. E passado esses 50 anos, nós temos os mesmos problemas. Apesar da redução do tamanho, a gente tem os mesmos problemas com a loja geradora de pulso e o cabo eletrodo. Se você está achando que os pacientes de hoje têm esses problemas, imagine os de 1932, Sim. quando se inventou a ideia de estimular o coração diretamente. Essa máquina aqui, manualmente manipulada, com agulhas injetadas dentro do coração. Próximo slide, por favor. Acho que isso aqui mais parecia uma máquina de costura. Sim. Resolvia temporariamente, né? Eu acho que esse tipo de problema que o Rayman enfrentou naquela época, se ele imaginasse que a gente ia chegar hoje a estimular um coração sem cabo, acho que seria muito promissor, né? Seria muito entusiasmante. E nós estamos falando em 100 anos. Imagine daqui a 100 anos. Exatamente. E as coisas foram evoluindo. Passa um próximo, por favor. Até 1958. Não foi isso que aconteceu em 1958. Isso aqui foi o gol do Pelé. Mais próximo, no mesmo ano, o que foi que aconteceu? Foi, cadê a maquininha? Tá aqui.
Foi o que aconteceu aí em 58. O primeiro implante marca-passo, né? Primeira vez que esse cara resolve botar por dentro de uma veia, conectada aqui na unidade geradora que a gente está vendo aqui. Esse foi o grande avanço, né? Os marca-passos até então eram transtorácicos, precisavam de uma cirurgia cardíaca. A gente ganha o sistema endovenoso com a colocação do cabo. Então, o cabo eletrodo, para essa época, foi um salto tecnológico. Então, a gente precisava vivenciar esse salto tecnológico. O cabo eletrodo desenvolveu tanto que ele sumiu. Desapareceu. Agora não fica mais nada aqui para fora, né? Karina, quem são os pacientes, então, que podem se beneficiar, ou que precisem, ter um sistema como esse, que dispensa cabo, que não precisa mais funcionar a veia, não fica nada aí para fora? Então, especialmente considerando, como o Duarte falou, que o problema visto dos marca-passos transvenosos basicamente nas suas complicações, né? Por questão de pacientes que têm dificuldade de acesso vascular, por exemplo, paciente doente renal crônico dialítico, paciente com neoplasia, enfim, que acabam tendo essa dificuldade do acesso, no qual é um problema que vinha se enfrentando com os marca-passos transvenosos. Também lembrando de pacientes que têm complicações como infecção, né? Que existe essa possibilidade, justamente por não ter comunicação com o sistema vascular, né? Então, aí, uma das ideias, principalmente nesse tipo de paciente, pacientes mais frágeis, multicomórbidos, né? Tentando também evitar as complicações, né? Acho que é o principal intuito, mas, na verdade, hoje em dia o leadless já entra como uma alternativa à escolha do paciente. Também, principalmente, quando a gente fala em pacientes que não, que o distúrbio de condução seja do nó atrioventricular e não sinusal, que seriam pacientes que seriam os mais candidatos. Então, já é hoje em dia uma possível escolha também nessas situações, né? Mas, principalmente, nos pacientes que têm alguma contraindicação ou algum problema prévio com outro dispositivo. Então, Carlos, você acha que hoje a gente já poderia considerar o marca-passo sem cabo, um leadless, uma primeira escolha, um marca-passo para qualquer pessoa que chegar para a gente precisando de estimulação, precisando acelerar o coração com marca-passo? Eu diria que se essa pergunta você tivesse me feito em 2010, a resposta seria sim. 14 anos depois, o marca-passo tradicional também evoluiu. Então, a gente acaba tendo hoje algumas opções de colocar eletrodo, marca-passo dito de estimulação do sistema de condução, fisiológico. Então, esses dispositivos que priorizam a não deterioração da função cardíaca, hoje me faz não colocar o leadless como a primeira escolha. No entanto, para algum perfil de paciente, ele é a única escolha. Esse que eu acho que é o grande detalhe do leadless. A única escolha. Parece que tem pacientes em que, precisando de um marca-passo, como esses colegas enfrentaram essas dificuldades aí no passado, colocar então esse gerador com um eletrodo, com um cabo, passando por uma veia, não é uma possibilidade. Sim. Tem pacientes que às vezes estão ocluídas, tem pacientes que fazem já quimioterapia, hemodiálise e você não tem acesso. Até então, qualquer alternativa que a gente tinha para esses pacientes? Esses pacientes nós teríamos que levar. A alternativa é a gente levar o paciente para a cirurgia cardíaca e fazer marca-passo epimiocárdio. Quer dizer, abrir o tórax e suturar o eletrodo direto no coração. Abrir o subxifoide ainda é uma opção. Sim. No entanto, tem pacientes que têm alto risco cardiovascular para levar para uma cirurgia cardíaca. Então, por isso que eu disse que em alguns pacientes a nossa escolha é única. Porque eu não tenho acesso e o acesso que eu poderia fazer é de alto risco. Trocar por um dispositivo em que eu tenho a mesma possibilidade de estimular o coração através de uma punção venosa, por isso que eu diria que nesse perfil de paciente seria a única escolha. E depois, como é que fica a vida desse paciente? Como é que é o aspecto dessa pessoa que tem um leadless, que tem um marca-passo sem cabo implantado? Nós temos aí no Brasil uma experiência ainda recente, temos 70 pacientes implantados num período de 2 anos e meio, mas a experiência ela é positiva. Então, ele dá uma liberdade de movimento em alguns pacientes que precisam disso. Então, nós não temos mais o cabo eletrodo passando aqui pela região com dificuldade de fratura, pacientes que fazem esportes. Então, ele dá essa liberdade de movimento, eu diria.
E a qualidade de vida é semelhante à qualidade de vida de um marca-passo tradicional. Isso é importante dizer. Além da recuperação também, né? Os primeiros 20, 30 dias do implante, qual a gente tem aquela orientação do repouso do membro superior, enfim. Isso é algo que, teoricamente, os primeiros 2 dias... Recuperação mais rápida, né? Recuperação mais rápida, apenas do membro inferior, com a punção venosa, né? Costuma ter uma recuperação muito mais rápida, permitindo que esse paciente retome as suas atividades o quanto antes, ainda mais falando que é um perfil geralmente de alto risco, né? Então, pacientes que provavelmente demorariam mais. Entendi. Então, olha aqui, esse foi o nosso primeiro caso, né? Que a gente fez lá no Salvador ano passado. Você trouxe um protótipo aqui para a gente ver, né? A gente pode ver aqui, está na ponta do dedo. Esse foi o dispositivo que nós implantamos via uma bainha, um catéter desse tamanho. Passa o próximo aí, gente. Passa o próximo slide. A gente vê como é que esse é o ponto que nós estamos agora em 2024. Acho que tem um vídeo que a gente pode ver. Você quer descrever aí? Falar o que está acontecendo aqui? Então, inicialmente a gente acessa a veia femoral por essa bainha calibrosa. O dispositivo ele vem já num sistema de entrega próprio, então é importante que nós não precisamos colocar a mão no dispositivo, né? E uma vez colocado no miocárdio, então aqui ficou uma imagem muito bacana, porque nós temos aqui um sistema tradicional, né, colocado em comparação ao sistema sem o cabo eletrodo. Então o eletrodo está aqui na ponta, onde vai estimular o coração, e aqui nós estamos fazendo justamente a liberação do dispositivo no miocárdio. Esse paciente já foi aquele outro, fizemos no Hospital Ananeri, que tem a situação como a Karina lembrou. Você vai lembrar que ele já tinha tido infecção com endocardite, paciente portador de insuficiência renal com necessidade de hemodiálise e circulação colateral importante aqui, com inviabilizando a colocação de novos eletrodos por aqui. Isso aqui era um eletrodo definitivo que foi utilizado como provisório, né? Foi colocado para fora via jugular, ele estava com um gerador externo colocado aqui para fora, e como você disse, não tínhamos outra alternativa a não ser abrir o tórax para suturar eletrodo por dentro. E interessante que esse caso, a ideia de surgir essa alternativa foi exatamente porque o colega cirurgião falou, olha, inventa alguma outra coisa aqui. Eu não quero abrir o tórax desse paciente, que ele é muito frágil, muito perigoso, já tinha tido infecção, e aí é um exemplo aí onde essa situação é importante funcionou. salientar, né, que essa redução do risco de infecção ela é muito impactante. Então, nas melhores práticas de implante, a gente tem um risco aí até 1% de risco de infecção. Como é que é isso, né, para as pessoas entenderem o que é esse problema da infecção em portadores de marca-passo? Então, lembrando que esses cabos eletrodos eles estão expostos ali na circulação sanguínea e a bactéria pode se alojar ao longo desse cabo eletrodo ou até na loja ali do gerador de pulso, e isso com as melhores práticas 1%. Tá? O leadless, quando você coloca esse dispositivo, a taxa de infecção não é 1 para 100, é 1 para 5.000. Justamente porque a bactéria não tem uma superfície de contato para se alojar e em poucas semanas esse marca-passo ele vai estar recoberto. Então a bactéria não tem esse alojamento, assim como essa exposição de material ao longo do trajeto do cabo eletrodo. Tem também o gerador, né, Karina? Sim, exatamente. O gerador, pela questão risco de infecção, seja da loja, do dispositivo, né? Existe como da endocardite, como tinha comentado antes, que a endocardite é a infecção ou do próprio eletrodo ou das válvulas cardíacas, e o gerador, como ele fica logo abaixo da pele, o risco de uma infecção mesmo superficial acabar se estendendo, né, seja por um hematoma ou alguma manipulação, e o paciente acaba tendo uma evolução que pode ser muito complicada, né? Uma endocardite, como a gente sabe, tem uma alta morbimortalidade, então conseguir reduzir através de um procedimento que é minimamente invasivo é muito interessante, né? Ok. Então, assim, infecção faz toda a diferença para esse tipo de situação, também porque as intervenções que vão ser feitas em infecção podem ser extremamente difíceis, exatamente, né? Perigosas. Sim, às vezes leva a ter que extrair todo o sistema, né, do paciente, questão de tempo de internação muito prolongado, antibiótico terapia por muitos Então, assim, meses. quem é que está capacitado a fazer esse tipo de procedimento, Carlos, e considerando que hoje já temos
um portfólio grande de opções de estimulação sem cabo eletrodo, ou seja, várias opções de leadless diferentes. Quem que é o profissional que faz isso aí? Excelente pergunta e agradeço a pergunta, né? Então, É o engenheiro eletricista? Falei demais. a questão é o seguinte: todos os colegas especialistas em estimulação cardíaca estão habilitados a fazer esse tipo de implante. E o que a gente chama de especialista em estimulação cardíaca no Brasil? São os eletrofisiologistas com a questão da habilitação, os estimulistas e os cirurgiões cardíacos. Para chegar ao ponto desse implante, né, você tem que passar algumas etapas de formação. Gostaria de lembrar que no Brasil nós já somos 60 médicos em fase de formação e de certificação ao implante desse dispositivo. A curva de aprendizado para os colegas especialistas que já fazem isso todo dia, ela é muito rápida. O que a gente precisa é ganhar um pouquinho de manipulação femoral e ter a capacidade de mudar a sua linha de raciocínio. Então, aquilo que a gente fazia como um procedimento cirúrgico aqui na região infraclavicular, a gente passa a um procedimento intervencionista em que você vai ter uma punção femoral, o cuidado com esse acesso, já que nós estamos falando de uma bainha calibrosa. Então, esses são os principais cuidados. Então, todos esses profissionais, especialistas em estimulação cardíaca, estarão habilitados em questão de pouco tempo no Brasil. Agora é o seguinte, é uma novidade. Pode deixar lá no slide que a gente estava anterior. Isso veio para facilitar muita coisa. Começou um pouco simples, até de certa forma simplório, estimulando apenas uma câmara, o ventrículo direito, mas tem um problema que é a síndrome do marca-passo. Isso foi descoberto depois de se resolver o problema do bloqueio, salvar pacientes com bradicardia. Um tempo depois começou a se observar que a falta do sincronismo entre átrio e ventrículo fazia diferença e algumas pessoas sentiam tontura, desmaio, cansaço, fadiga, palpitações. Como é que a gente contextualiza isso no cenário do marca-passo sem eletrodo? A gente vai encontrar síndrome do marca-passo com mais frequência ou não? Temos alternativas? Como é que a gente está isso agora? Então, atualmente, né, como foi falado, inicialmente a gente tinha apenas o sistema de estimulação unicameral, né, VVI, apenas estimulando e sentindo o ventrículo. Hoje já a evolução foi para um marca-passo que é o VDD, que então ele também, além de ele fazer a estimulação do ventrículo, ele tem a capacidade de sentir a contração atrial através da aceleração de fluxo e acabar seguindo o átrio. Então dá para manter sincronismo átrio-ventricular com apenas uma cápsula dessa dentro do coração? Sim, É o que a gente está tentando ver aqui nessa figurinha. Exatamente. Aqui, né? E ainda mais modernamente vem vindo a ideia do dispositivo de forma dupla câmera, né? Que ainda não... Que é a ideia de ter um eletrodo também no átrio, né? Visando manter. A gente sabe que a síndrome do marca-passo pode acontecer em alguns pacientes. Quando a gente pensa em pacientes com disfunção sinusal, por exemplo, uma alternativa seria a gente fazer uma ablação do nó AV, né, para tentar viabilizar que o paciente não tenha essa contração ventricular e atrial ocorrendo na sequência, de forma assincrônica, mas nos pacientes que a disfunção já é do nó átrio ventricular, a gente poderia já lançar mão desse, que se baseia na aceleração do fluxo atrial. Não, eu gostaria de lembrar que essa síndrome do marca-passo não diria só a falta de sincronismo, mas um sincronismo reverso, onde você estimula o ventrículo e tem a condução retrógrada para o átrio. Esse perfil de paciente, eventualmente, você vai ter esse problema com marca-passo epimiocárdio. Lembrar que são poucos os colegas cirurgiões que têm a habilidade de colocar um eletrodo átrio-ventricular em paciente que não tem acesso. Você precisa ter Você está ali... falando daqueles pacientes que a gente pede para Teria abrir que o tórax fazer. para colocar. Geralmente ele sai com um ventricular. eletrodo só. Às né? vezes eles... Que é tecnicamente mais complicado, né? Botar um Em vez de eletrodo no fazer uma átrio, toractomia, às vezes ele faz um acesso subchifoide. abaixo do apêndice E aí chifoide acaba aqui. colocando pra gente um marca-passo monocameral tradicional. E o que a doutora colocou é muito importante. Então, a escolha do paciente. Se eu tiver colocar um paciente com disfunção sinusal, nós temos que ter a consciência que nós vamos ter um marca-passo monocameral.
mesmo que ele tenha a capacidade de ser VDD, ele vai trabalhar como VVI. E a alternativa que nós temos nesse caso é fazer a ablação do nó AV. Então você teria essa dissociação atrioventricular, não vai levar acima do marcapasso. Ok. Então a gente tem inclusive mais uma outra arma, que é a possibilidade de ter dois eletrodos, duas cápsulas, duas unidades, né, dentro do coração, uma no átrio, outra no ventrículo, ou uma cápsula que seja um dispositivo que seja capaz de reconhecer o movimento atrial, e agora a gente está estimulando todo mundo sincronizado. O próximo. A gente vê. Agora, existe a possibilidade também da gente sofisticar ainda mais a função desse dispositivo sem cabo, né? Então, agora a gente já está vendo algumas combinações. Por exemplo, você falou uma coisa interessante, né, Nora? Se fosse 2010, eu pensava no leadless para todo mundo, mas de lá para cá a gente começou a se preocupar mais com o batimento fisiológico, estimulação direta do sistema de condução e, eventualmente, a estimulação multissítio, né? Sim. Isso já pode ser uma realidade no caso do leadless? Ainda não, mas é questão de pouco tempo, né? Então a gente nota que a bateria, todas as baterias de desenvolvimento da indústria está para a gente ter dispositivos sem cabos eletrodos, inclusive a ter a estimulação fisiológica sem o cabo eletrodo. A vinda desse dispositivo dupla câmara, o fato de a gente poder fazer alguns pacientes com doença do nó sinusal AI, já vai ser uma estimulação fisiológica com sem cabo eletrodo. Para evitar, só lembrando, quando a gente fala de estimulação fisiológica, a gente não quer um QRS largo, não quer uma contratilidade bizarra, a gente quer priorizar a condução pelo próprio sistema nativo de condução. Evitando Né? uma miocardiopatia induzida pela estimulação, que é uma das nossas preocupações. Né? Pode acontecer, é também uma preocupação, né? Sim, mas existe já na série de casos, nos estudos, se percebendo que há uma redução, pelo menos, dos casos de miocardiopatia induzidas nos pacientes que foram submetidos a implantes de leadless, né? Então, mas, como o Carlos falou, provavelmente é algo que está arrumando para uma estimulação fisiológica também com o passar dos anos, né? E esse sisteminha aqui, Carlos, como é que funciona essa interação? Tem que ter muita comunicação de um device, de um dispositivo com o outro, né? Desses 70 casos do Brasil, nós temos 2 casos, um caso pessoal e um outro de colega do Maceió, que a gente precisou ter o leadless e o CDI subcutâneo, tá? Lembrar que o problema maior aqui é o reconhecimento do CDI subcutâneo, que o CDI subcutâneo ele precisa trabalhar com a morfologia adequada para reconhecer e, felizmente, para esses 2 casos do Brasil, nós não tivemos problema. Então, o CDI subcutâneo, houve um reconhecimento tanto do batimento estimulado quanto do batimento sinusal desse paciente, e é possível. A proposta futura é que a própria empresa do CDI subcutâneo traga também o seu leadless, porque um dos limitadores do CDI subcutâneo, que a gente reclama, seria a não capacidade de fazer o ATP, a estimulação anti-TAC desse paciente. E essa associação do CDI subcutâneo com essa... Tá quentinho, Sim, acabou de sair do Age né? Com essa questão do CDI subcutâneo, é você ter essa possibilidade do dispositivo principal mandar a informação para o leadless, fazer, eu preciso fazer uma estimulação anti-TAC porque eu não quero dar um choque nesse paciente. Então, isso é questão de curtíssimo tempo a gente ter essa possibilidade. Então, você está falando que um sistema que foi concebido para resolver uma bradicardia sem precisar entrar com cabos eletrodos, hoje ele já pode se sofisticar ao ponto de interagir com o desfibrilador, que aplica choque para reverter a arritmia ventricular que leva à parada cardíaca, e eventualmente até com outro eletrodo no ventrículo esquerdo para ressincronizar e estimular corações insuficientes, enfraquecidos, dilatados, etc. Então, assim, essa é uma publicação que acabou de sair no New England, uma publicação de um grupo, mas com alguns sítios do mesmo grupo, mas aqui no Brasil isso ainda vai demorar para a gente chegar?
isso aqui? A história natural, a gente sempre vê o lançamento na Europa, ganhando FDA e depois a nossa Anvisa, né? Então, geralmente é questão de 2 anos para levar esse processo. A gente terá isso aqui no Brasil, com certeza. E com o que a gente tem hoje, né? Vocês que são proctors, vocês estão viajando o Brasil inteiro, auxiliando os colegas nos implantes, você já falou em 70 casos. Basicamente, vocês estão colocando dispositivos unicamerais com a possibilidade de sensibilidade do átrio e manter uma estimulação sincronizada. Desses 70 casos, hoje no Brasil, nós temos algo em torno de 70% são dispositivos AV e 30% monocâmara. Então, mostrando que a aderência dos colegas é justamente pensando na sincronia atrioventricular. E desses casos que vocês estão vendo, o perfil é de paciente que não teria outro jeito ou já está se optando, como você falou, já está se dando essa alternativa de entrar com o marca-passo sem cabo eletrônico? Ainda na grande maioria são esse perfil de pacientes com maior risco, mas já tem algumas situações que têm sido aventadas essa escolha já. Como toda nova tecnologia, a gente coloca para quem é a única opção, ganha confiança e o colega chama a segunda, terceira vez e já vê que o caso que ele solicita já é um caso mais leniente. Okay. E o perfil desse paciente, que é o candidato, e o que vocês estão vendo? É de idade mais avançada ou pacientes mais jovens? Nós tivemos aí a maioria com idade mais avançada, a idade média em torno de 65 anos, nessa casuística de 70. Porém, temos extremos de até 38 anos, já ser colocado principalmente em pacientes que precisam de pouca estimulação cardíaca. Essa é que é a questão, Karina, que se coloca assim para um paciente mais jovem, 38 anos, 30, o que quer que seja. Essa pessoa tem uma expectativa de vida mais longa. A durabilidade dessa bateria e o que fazer quando precisar trocar, como é que você encara essa questão? Então, Se esse paciente de 38 anos virar para você e perguntar isso, quanto tempo vai durar e quando chegar lá, o que é que vai ser feito? Então, atualmente, né, a gente fala de uma bateria em torno de 12 anos, com o modelo que a gente tem disponível no Brasil, mas sabendo que a segunda geração já tem uma bateria mais estendida. O que hoje em dia se propõe é que no término da bateria seja feito um novo implante. Mas, por exemplo, num paciente tão jovem, se a gente manter o sistema dele transvenoso intacto por alguns anos, diminuindo esse risco de infecções, tromboses, a gente também já está conseguindo ter alguma melhoria, né? Então, às vezes, num paciente que tem 35 anos, mas que vai ter uma necessidade baixa de estimulação, se a gente conseguir fazer esses implantes dessa forma e daqui a pouco, no futuro, a gente necessite ou de um novo implante de um leadless ou mesmo usar um sistema transvenoso, que não tiver nenhuma contraindicação, seria possível também, né? Algo não contraindica o outro. E aí, Carlos, como é que você enxerga? Eu enxergo assim, você como um bom especialista em extração, você sabe, quando a gente vai entrar numa extração de eletrodo cujo implante foi muito jovem, a gente entra, eu não posso dizer muito com os cabelos em pé, mas... Tem que dar esse desconto. Mas a gente entra com algumas ressalvas, né? Então, você colocar o primeiro eletrodo Acho que mais esse jovem... corte vai ficar melhor se a câmera pegar. A questão do você colocar o primeiro implante quando o paciente é jovem, a chance de você ter calcificação desse cabo eletrodo é muito grande. Sim. Então, quando você coloca, vamos pensar na pior do cenário que esse leadless não vai evoluir, que já vai evoluir. Como a doutora Karina colocou, nós já temos na Europa a segunda geração, que de 12 foi para 18 anos. Mas vamos trabalhar com a hipótese de 12 anos. Coloquei 38, depois eu vou colocar aos 50, né, aos 62, e nós podemos chegar a 3 dispositivos intracavitários. Nós já vamos ter colocado o primeiro transvenoso quando esse paciente estiver próximo já ali dos 65 anos. Então você retardou. Ao colocar o primeiro cabo eletrodo que evoluiu com infecção daqui a 10 anos, você vai estar trabalhando com uma extração de um cabo eletrodo que foi colocado aos 60 e não aos 38.
Eu acho que esse é o grande... Esse é um ponto interessante. Você colocou. É. E dá para colocar mais outro leadless e mais outro e mais outro? Como é que, Então, qual que é a perspectiva Então, atual? o que a gente tem atual, como o Carlos falou, seriam 3, né? A gente poderia ter 3 dispositivos colocados, então... Tem alguém já circulando por aí com 3 dispositivos seria o tamanho do seu dentro? VD, né? Lembrar que o que nós temos, ele tem um volume de 0,8 centímetro cúbico, então a gente perderia 3 ml do nosso volume do ventrículo, considerando 3. Tá? Na literatura, a gente encontra 2, né? Mas, em tese, a recomendação do fabricante seria que a gente poderia colocar até 3 dispositivos no ventrículo direito. E qual foi a situação mais difícil que vocês já vivenciaram, vocês dois aí? Não sei, assim, desafiadora, vamos dizer, de tantos implantes que vocês já fizeram, vocês já participaram aí. Onde é que a gente pode dizer que foi o caso mais... Nós tivemos difícil? Algumas situações, né? Então, o primeiro desafio, você às vezes entrar na femoral esquerda. Então, a femoral esquerda a gente vai ter que vencer 2 curvaturas, da ilíaca esquerda para a cava inferior. Tá entrando aqui por baixo, tá subindo aqui, Subindo aqui, então a gente já vivenciou algumas situações desafiadoras. Agora, nós tivemos um caso, né, num colega nosso em Brasília, que nós chegamos e não tinha veia cava inferior, o sistema ásicos. Então a gente conseguiu anomalia venosa, uma pessoa com a falta de veia que deveria, onde ela deveria estar. Então foi um caso bem desafiador, mas nós estávamos numa equipe multidisciplinar, com vascular, com os especialistas em sala, nós conseguimos contornar e implante com sucesso. Tivemos um caso com um colega no Rio de Janeiro, o paciente tinha filtro de veia cava, então nós tivemos também entrar com vascular, fazer... para ultrapassar aquele filtro. Era um filtro antigo que não conseguia fazer a recaptura desse filtro de veia cava. Eu diria que são as situações mais desafiadoras. E você, Karina, já viu alguma coisa mais complicada? Eu vi um caso recente, publicado na internet, não foi aqui no Brasil, durante o implante, a cápsula, o modelo disposicionou e foi parar na pulmonar. Então, assim, o que fazer diante de uma situação como essa? Teria que fazer a recaptura. Realmente... Uma situação um pouco difícil. Raro, pode acontecer. É lógico que, assim, publicado, eles conseguiram, capsularam com o basket, com o laço, o cateter de laço. E, assim, durante o processo, e realmente 70 implantes, é um volume grande que vocês têm já acompanhado, nenhum caso de complicação grave, quais são os cuidados que a gente deve ter, quais são as manobras que se deve cuidar para que não aconteça situação como essa? Eu diria que a padronização ele é um implante muito reprodutível, passo a passo. Né? Então, você não subestimar a rotina. Né? E é normal, né? A gente às vezes minimiza esse risco, por exemplo, você comentou de deslocamento, mas o passo a passo. Tem um momento em que você fixa ele no miocárdio, e eu sempre digo, vamos queimar as caravelas, porque daquele ponto em diante a gente teria que utilizar de ferramentas especiais, catéteres NER, bainhas de eletrofisiologia que ajudasse a gente a navegar até a artéria pulmonar. Então esse momento é um dos mais importantes. A gente tem no sistema atual, que tem no Brasil, nós temos 4 aletas que se fixam ao miocárdio. Então você tem que se contentar, o fabricante nos recomenda, tendo 2, está tudo bem. Se o implante foi de primeira, um implante fácil, não se contente com 2, se contente com 3 ou 4. Dá para você recapturar enquanto você não cortar o fio que está amarrado o dispositivo nesse sistema de entrega. Então está tudo bem. Cortou, aí vai acontecer. Eventualmente a gente precisar de ferramentas especiais para isso. E falando sobre a padronização, algo que também a gente tem feito de rotina sobre a questão do acesso vascular, que é o medo de muitos colegas, né, em relação a alguma complicação vascular pela bainha ser calibrosa. A gente tem usado sempre dispositivo para fechamento, minimizando esse risco, né? Então, isso é algo que também entra na padronização do procedimento. Isso é uma experiência brasileira. Menos, né? Exatamente. Isso é uma experiência brasileira.
Ok. Da gente lembrar que essa padronização ela aconteceu quando nós tivemos no nosso quarto caso um hematoma. Exatamente. Então, poxa, nós estamos com 25% na nossa casuística de hematoma. Naquele- Vamos resolver isso. Para não sangrar. Pra nesse não sangrar. ponto de E desde coloque. então, desde Legal. que foi padronizado, nenhum hematoma mais. Ok, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. O papo foi muito produtivo, tá certo? Espero continuar tendo notícias e continuar praticando, tá? E 31 de outubro, 2 de novembro, temos Sobrac 2024. Esse tema vai ser bastante explorado. Estou pensando em te colocar até numa controvérsia. Já estou vendo uma controvérsia aqui. Ah, é? Devemos colocar o leadless como primeira opção. Você vai ser o sim, ela vai ser Vai o ser o não. não. Ok, pessoal. Até a próxima. Certo.